Mas Quase. agora pensando no assunto que vai dominar boa parte da pauta desse ano. Porque eleição é mais ou menos assim, todo mundo ignora, aí chega em maio, todo mundo só fala disso. O que vocês esperam para esse ano eleitoral? Não só pensando em mercado, vocês têm um chute de quem vocês acham que vai chegar no final, na corrida do segundo turno, por exemplo? Bruno, pouco polêmico, do nada. Eu acho que essa daí é uma Previsibilidade. pergunta que eu adoraria ouvir sua resposta, Perini. A minha resposta? É, adoraria ouvir sua reflexão sobre isso, cara. Você quer falar antes, Breno? Fica à vontade. Olha só que legal, né? Touché, né? Deram um golpe aqui. Cara, sabe essa visão que as pessoas têm de que não, temos que encontrar um meio termo, é muito polarizado. Polarização veio para ficar. Antes havia uma coisa que ela combatia a polarização na sociedade, que era a televisão. Era um único meio utilizado para educar as massas. Então era muito mais fácil você dar uma visão unânime para as pessoas, né? Ou pelo menos chegar numa média onde as pessoas concordavam. Só que hoje eu não vejo mais TV, a Malu não vê mais TV. Você vê televisão aberta? Não vejo, cara. Você vê, Breno? Vocês aí, comentem no chat, vocês veem televisão aberta? É a maioria das pessoas que vê TV aberta. As pessoas hoje estão vendo canais no YouTube, estão assistindo perfis no Instagram. É porque Cada depois um que com o uma Faustão opinião saiu da diferente. Globo, ficou difícil também. Pois é. Cada um com uma opinião diferente. E aí você tem até as pessoas com as opiniões mais excêntricas conseguindo encontrar outras pessoas com opiniões igualmente excêntricas. E vão se formando bolhas na sociedade. É. E o pessoal culpa os algoritmos de rede social para isso. Mas não é um algoritmo, esse é o comportamento humano. Sim. É que antes, sem tecnologia, você estava circunscrito à sua aldeia, né? Ah, você pensa uma coisa, o restante do pessoal que convive com você pensa outra. Paciência. Hoje, se todo mundo pensa outra coisa, você pode não querer se relacionar com eles e pegar o WhatsApp e entrar num grupo que pensa igual você. Sendo que o WhatsApp não tem um algoritmo. Mas se me jogarem num grupo onde as pessoas têm opiniões radicalmente diferentes das minhas e, sobretudo, elas não têm tolerância para ouvir o que eu vou falar, eu vou sair daquele grupo. Então a gente está numa sociedade caminhando para bolhas. E nessa sociedade fica cada vez mais difícil chegar num meio termo democrático. Então o que eu Faz vejo sentido. é polarização pra cacete. Eu não sei quem vai ganhar a eleição, mas eu desconfio, tá? Eu desconfio que vai ser a esquerda. E eu digo isso pelo seguinte, observe o que aconteceu nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina antes do Chile, na Bolívia. Então o que acontece nos países à nossa volta é um reflexo do que deve acontecer no nosso país. Vale dizer que não é o que ele gostaria que acontecesse. Pois é, Porque não- senão vão dizer, Na verdade, eu não tô nem aí pra quem vai ganhar, sendo bem sincero, tá? Porque, na minha opinião, o Brasil é isso. Não interessa quem vai ganhar, vai tá manter sempre o Brasil. na merda um pouquinho. É, o Brasil é assim, a gente tá caminhando muito pra baixo. Aí o pessoal fala, vai dar merda. Aí a gente começa a caminhar pra cima. Aí quando caminha pra cima melhorou, pô, vamos aproveitar agora que melhorou. Então, até o Paulo Guedes falou isso, o Brasil vive num cercadinho, bateu na banda de baixo só, bateu na banda de cima, volta. Nós somos um país que tende à média, na minha opinião. Até por isso que eu gosto de ter dinheiro fora do país. Porque não é que eu não acho que o Brasil não vai crescer, mas eu acho que o Brasil vai crescer menos do que vários outros países lá de fora, inclusive do que os Estados Unidos. Então, eu prefiro estar alocado em um país que deve crescer mais do que a gente. E aqui no Brasil, eu gosto de estar envolvido em negócios que descolam da média do país. Né? Então, negócios que eles podem decolar muito, mesmo que a economia não vá tão bem. Então, por isso que eu gosto de negócios online. Mas, pensando especificamente em eleição, segundo turno, embora a gente não tenha nem confirmação dos candidatos, vai ser ou Lula, ou alguém apoiado pelo Lula, e o Bolsonaro, alguém apoiado pelo Bolsonaro. Ah, tem um meio termo aqui, tem um Moro, por exemplo. Tudo bem, só que o Lula já tem o voto da esquerda, o Bolsonaro tem o voto da direita. O que racionalmente eles têm que fazer? Caminhar para o centro. E nisso eles espremem o Moro E ele e morre. ele não vai ter chance. Eu tenho uma opinião sobre isso, cara. Acho que se qualquer tentativa da gente tentar apontar... Oi? Apontar o dedo pra alguém, acho que pode ser muito bem a gente acabar cavando a nossa própria cova, né? Porque se acontecer alguma coisa errada, então quer dizer que todas as possíveis previsões ou coisas que a gente já tenha feito antes acaba perdendo valor e a credibilidade depois vai a zero. Não, eu posso estar totalmente errado no que eu falei aqui. Mas você foi Totalmente. muito pertinente no que você falou, no sentido de, putz, não tem como saber quem vai ganhar, mas eu tenho os meus motivos para achar um de um lado. E o próprio conceito de direita e esquerda, acho que hoje em dia ele é diferente do que foi criado na sua concepção, porque a gente tem o eixo social, que é relacionado, por exemplo, ao TUDS, como você falou hoje cedo, mas você também tem o econômico. E aí você vê um governo hoje bolsonarista que partiu do pressuposto que seria liberal, acabou que a gente viu um pouco diferente.
Só que ainda é caracterizado como direita. Então, assim, o que é direita e esquerda de fato, sabe? Eu acho que, na verdade, a gente está julgando o ser humano, a pessoa que está ali, quais são seus ideais, as coisas. Então, acho que até a própria polarização ela não vai ser enviesada com questões econômicas ou questões sociais. Ela vai ser, puta, eu sou fã desse cara, eu sou fã desse, é isso. Porque mesmo direita e esquerda já perdeu o sentido. É mesmo, se for pensar em certas políticas, se você botasse no papel, as políticas executadas foram essas, sem falar quem fez, em que país talvez foi, você nem Exatamente. conseguisse entender muita gente que você interpreta como direita seria esquerda, por exemplo. Exatamente. E vice-versa, né? Mas no seu caso, Thiago, que fugiu da raia no começo, o que você pensa sobre esse Gente, assunto? ele tá insuportável. hoje, É, né? tá. Eu ou ele? Ah, ele. Cara, assim, ó. Eu já vi governo de esquerda e de direita. Já vivi durante esses dois governos, né? E eu tenho as minhas opiniões, eu tenho as minhas crenças sobre isso, mas eu entendo que o governo nunca impactou a minha vida de uma forma positiva ou negativa. A minha, especificamente, né? Então, poxa, já ganhei muito dinheiro em governo de esquerda e já ganhei muito dinheiro em governo de direita. Qual que é a única certeza aqui? É que, cara, tirando uma classe no Brasil que, putz, às vezes, sei lá, depende disso para sobreviver, de algum tipo de auxílio e etc., e que acho que tem um ônus e um bônus, né, nesse tipo de campanha social e tudo mais, eu acho que as pessoas colocam muita expectativa no governo. Muita. Muita Concordo. expectativa no governo. Total. E eu acho que parte do processo da conquista da sua liberdade tem a ver com você tirar a expectativa do governo, porque o governo, ele... A gente chega numa situação tão deturpada que se a pessoa ela é honesta, isso daqui já é um ponto positivo pra gente votar na pessoa. É ridículo isso, para pra pensar. Isso aqui tinha que ser uma obrigação e não eu nunca roubei. Isso é ridículo. Chega a ser ridículo, né? Imagina, você chega aqui, a gente vai entrevistar um... Daqui a pouco tem o cara, só roubei uma vez. quem roubou menos e tal. Já Então, teve assim, candidato que falou, não, mas eu roubei pouco. E vou continuar roubando pouco. E o cara bota então, na assim, candidatura. cara, o que eu acho? Eu acho que essa discussão, ela tem o seu valor, mas eu acho que muitas vezes, para muitas pessoas, especialmente para torcedores fanáticos que não sabem muitas vezes o que estão defendendo, mas ouvem um negócio e começam a reproduzir um discurso, isso aqui é perda de tempo. Elas ficam perdendo tanto tempo, cara. Falando sobre isso, etc, etc. E não é que eu não acho que não tem que ter um debate sobre isso. É que a maioria das pessoas não está preparada para debater sobre isso. Nem a pau. E muitas pessoas acham que estão, mas ela nem sabe o que está acontecendo lá em Brasília, cara. Ela não tem noção. Já tive um pouco de convívio com algumas pessoas de um alto escalão. E quando eu comecei a entender a dimensão do que tem por trás, eu falei, caraca, é muito complexo tomar uma decisão nesse nível, onde uma decisão vai impactar 200 milhões de pessoas. Então, o que eu acho? A maioria das vezes é perda de tempo você investir um tempo, né, nisso, para você ser um espuma, que é diferente de alguém que realmente vai a fundo, vai entender e vai desenvolver alguma função com o objetivo de melhorar. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que tirar a expectativa do governo e fazer o delas. Dá para ganhar dinheiro nos dois governos. Se um ganhar ou outro ganhar, eu acho que muda pouca coisa para muita gente e muda talvez muita coisa para pouca gente. Tá? Mas, de uma forma geral, esquece, cara. É você que vai fazer o seu. No final das contas, a maioria das pessoas não está trabalhando para você. É você que vai sustentar sua família. É você que vai trabalhar, você que vai acordar cedo, você que vai dormir tarde. E é isso, mano. Não perde tempo, foca na sua, foca no seu trabalho. Mas mudou tal coisinha. Cara, beleza, existe uma nova realidade, foca nisso. E, cara, lida com os problemas, essa é a vida, meu. É que acaba até sendo perda de tempo a gente se preocupar com coisas que estão fora do nosso controle. Porque a partir do momento que entra alguém, beleza, a gente Bem você vai fazer estoico o quê? Então, assim, a gente assumir que existem um coquetel de coisas que a gente pode fazer e que existem coisas que a gente não pode fazer, que vão ter coisas que se a gente fizer não vai mudar em absolutamente nada, então a gente cria quase que um direcionamento do que, beleza, nisso aqui que eu vou focar. Porque existem pessoas que elas ficam legitimamente sentindo mal, e choram, e gravam vídeo, e sabe, fazem um alvoroço porque algum governante foi eleito. Mas, cara, tipo, assim, 50-50. Se a gente ficasse consumindo e falando, meu Deus, a minha vida vai ser horrível se isso daqui acontecer a partir de agora, será que vai? Na prática, porque o que vai mudar, né? Como se fosse assumir responsabilidade sobre as coisas que você pode ter controle, que você pode mudar. Ah, não, mas eu sou inconformado, Breno. Eu acredito que eu tenho a capacidade de conseguir mudar. Beleza, então é por isso que a gente está aqui falando agora, né? É por isso que vocês produzem conteúdo, tentando usar esse discernimento
para ilustrar o caso na cabeça das pessoas, falar, beleza, então agora eu tenho como votar, pelo menos de uma forma um pouco mais consciente. Né? Agora, sabe o que eu acho? Eu acho que... Falando um pouquinho de democracia, eu não sei se a gente vive uma democracia plena, sabe? E nem sei se esse é o melhor sistema, eu não sei, vou dizer que eu sou leigo nesse assunto. Mas eu acho que esse novo mundo mais comunitário no sentido de comunidade, né? Foi isso que eu quis dizer, com blockchain, Web3 e DAO, eu acho que vai permitir a gente viver uma sociedade muito diferente. Isso daqui vai impactar em tudo, cara. Como a gente faz negócio. Como o governo, o poder do governo em relação às coisas. Porque o governo, isso daqui tira o poder do governo. Né? Então eu acho que isso daqui vai ajudar a gente a exercer um regime, cara, muito mais transparente, melhor, mais eficiente, mais meritocrático. Sei lá, assim, vai ter tanta coisa que vai mudar e coisas que não dependem do governo gostar ou não, cara. Isso vai mudar. Entendeu? Então eu acho que grandes mudanças vão acontecer nos próximos anos e não vai ter como alguém segurar. Entendeu? Porque a gente tá cansado, bicho. Tá cansado do que acontece. A gente, puta, é um saco falar de política. Puta, vai dar problema, vai roubar. Cara, a gente tem um pouco desse estereótipo porque muitas vezes isso acontece. E sabe o que é mais interessante? Muitas vezes eu conheci algumas pessoas grandes de Brasília e as pessoas têm intenções positivas. Mas, cara, se é difícil a gente gerenciar uma empresa como a nossa, que hoje tem 225 pessoas, e a gente está com medo de chegar em 400 pessoas daqui a um ano, imagina você gerenciar 200 milhões de pessoas. Sim. Cara, é por isso que eu vejo que, às vezes, parece sem sentido discutir sobre política. Porque chega a ser ridículo, muitas vezes, alguém chegar, olhar para cima e falar, que idiota, velho, se eu tivesse lá, puta, por que não faz isso? Pelo amor de Deus, é tão óbvio. Cara, você não sabe, você não tem a mínima ideia do que você tá falando. Sabe o que é pior Cara, que isso? É alguém falar, por que você não tá lá pra mudar as coisas? Cara, assim, é Botando tão a bucha ridículo. na gente. Então, assim, por isso que isso é um assunto, cara, que me deixa... eu não sei nem dizer o que isso aqui me deixa, entendeu? O que eu sei é que vai acontecer um movimento diferente, cara, que vai tirar um pouco de poder, acho, do Estado com tudo isso, e vai colocar um pouco mais de poder no indivíduo, e vai existir algo, pô, muito mais... Eu não sei se a palavra certa é democrático, mas vai ser mais transparente, vai ser mais rápido, vai ser mais em prol do desenvolvimento. Eu acho que o Brasil pode mudar a partir daí, entendeu? A gente tem muita gente, a gente tem gente boa. Quando a gente fala de desenvolvedor, né, você tem Índia, você tem uma mão de obra bacana e barata, você tem Estados Unidos, os mais incríveis, e sabe da onde que os outros países estão contratando? Do Brasil. Porque o Brasil tem uma mão de obra tecnológica escassa, mas muito boa em relação ao redor do mundo, né, em relação à mão de obra barata, né? Porque quando a gente olha a sua lógica de dólar, é muito barato contratar um desenvolvedor. Então o cara vai, puta, eu ganho 6 mil reais aqui, 6 mil reais. Tá bom, vem uma empresa gringa, oferece $1.000, o cara trabalha de casa e ele ganha... E pra eles é ridículo pagar $1.000. E ele tá ganhando mais, né? Assim, $1.000, $2.000 e tal. E as pessoas contratam brasileiro. O brasileiro é muito bom, velho. Né? Essa camada de brasileiro. Então tem muita criatividade aqui, tem muita coisa legal. Então, putz, vai acontecer alguma coisa, bicho. E aí, eu acho que esse tipo de discussão vai mudar completamente. Especialmente com as DAOs. Eu acho que o mercado financeiro vai ser disruptado, cara. Disruptado. Você vai ter gestora feita em cima de DAOs.